Salve galera, beleza? Com vocês, mais um vídeo do nosso canal Papo Nada Sério. Hoje a gente tem um bocado de coisa para falar, mas não vamos falar muita coisa assim não, viu? Até porque a semana foi cheia. Essa semana haja datas comemorativas. Começando com o dia 19, foi lembrado aí o dia do índio. Dia 21, tá? Feriado inclusive, o dia de Tiradentes, da morte de Tiradentes. E também, tá, do aniversário da cidade de Brasília, nosso Distrito Federal. E hoje, do descobrimento do Brasil. Por que eu boto descobrimento? Porque tem várias aspas aí em relação a essa questão, várias discussões, né, que levam em conta alguns pormenores não muito bem explicados, mas que não nos deixa realmente convencidos de que nós tivemos um descobrimento. Eu não vou falar sobre o descobrimento hoje não, viu gente? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o descobrimento, vou deixar aqui nas descrições, tá? A indicação de um vídeo seriado em que eu falei um pouco sobre o descobrimento do Brasil e os diferentes pontos de vista com relação a essa questão de descobrimento. Aí vocês conferem lá e aí ficam a par realmente do que o vídeo colocou e basicamente em torno dos temas discursivos em cima do descobrimento, certo? Ok? Mas hoje, especificamente, vou falar com vocês sobre o 21 de abril. É a única data no calendário brasileiro em que se para o expediente, que se é feriado em homenagem a uma pessoa e a sua morte. Joaquim José da Silva Xavier, ou o mais conhecido Tiradentes. Você já ouviu falar dele, né? Eu já arranquei muitos dentes. Mas será que ele era dentista também? Vocês vão saber já esses detalhes aí. Mas antes de nós passarmos para o nosso vídeo, como sempre, eu peço a vocês que ainda não são inscritos ao nosso canal, que faça, gente. Então faça aqui, ó, caixinha vermelha, inscreva-se, aperta lá o sininho de notificações para vocês estarem recebendo, tá, todas as postagens que nós vamos fazer durante a semana, tanto no canal Papo Nada Sério Pro Enem, na segunda-feira, como também no nosso canal Papo Nada Sério Temas Livres, como o de hoje. Postando o vídeo, vocês recebem automaticamente essas notificações. Eu acho que recebem, né? Mas se não, a gente dá um jeito de vocês conhecerem ou saberem que o vídeo está sendo ou foi postado. Beleza? Depois de assistir, ó, compartilha com quem você quiser, tá? Comenta no final e se quiser achar que vale a pena, dá lá o like para fortalecer nosso canal também. Beleza? Então já eu volto com o vídeo da semana do nosso canal Papo Nada Sério, 21 de abril no Brasil, dia de Tiradentes. Quem foi? Por que se comemora? Alguns detalhes e curiosidades em torno dessa figura emblemática e histórica do nosso país. Antes, comerciais com os nossos anunciantes e já eu volto com o vídeo da semana. Até já. No dia 21 de abril de 1792, era enforcado e em seguida esquartejado no Rio de Janeiro Joaquim José da Silva Xavier. Esse era o nome completo, tá, daquela pessoa que recebeu durante muito tempo a alcunha de Tiradentes. E aí tem alguns detalhes em relação a isso. Ele realmente tirava dente, não tirava? De fato tirava. É o quê? Tá? E naquela época, pelos médicos não quererem de fato fazer esse tipo de procedimento, aí cabia muitas vezes ao barbeiro. É isso aí, aquele cara que cuidava dos tratos, né, faciais das pessoas, acabava também por arrancar os dentes. Só que naquela época era uma coisa muito desagradável, né? Era no cru mesmo, o máximo que se dava à pessoa que ia tirar o dente era uma pinga, né, uma dose de aguardente para enganar um pouco os sentidos e aí ó, se arrancava. Mas Tiradentes ele foi bem mais do que isso, né? Até porque existia uma lei régia de 1690, se não me engano, que proibia qualquer pessoa de fazer esse tipo de procedimento, especificamente.
mas algumas pesquisas mostraram que além de arrancar dentes, o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes, ele também fabricava, olha aí os protéticos de plantão. Vocês sabiam dessa informação? Não, né? Olha aí, Tiradentes, além de arrancar, ele também produzia dentes com ossos humanos e ossos de animais. Que interessante, né? E aí fazia um enxerto, uma espécie de implante dentário nas pessoas. Olha que interessante, né? Olha só o relato de um dos seus confessores, o Frei Raimundo Penaforte. Tirava os dentes com a mais sutil ligeireza e ornava a boca de novos dentes, feitos por ele mesmo e pareciam naturais. Essa é uma técnica rudimentar muito peculiar para a época, que poucos conheciam. Esses detalhes, dando uma lidinha aí, tá em alguns compêndios que falam um pouco sobre a vida do próprio Tiradentes, tá? E ele fazia isso aí, logicamente, como uma espécie de quebra-galho ou complemento do seu salário, uma vez que ele era alferes, ele era um militar. Alferes era uma patente mais ou menos parecida com cabo. Hoje em dia, o sargento, mais ou menos, acho que um cabo, né? Tá? E que ele servia, prestava, né, serviço à coroa portuguesa dessa forma, dessa maneira, ok? Mas, basicamente, vamos falar sobre algumas questões relacionadas ao próprio Tiradentes, além dessa particularidade, curiosidade, que vocês não sabiam, que eu acabei de tocar para vocês. Eita, a cigarrinha tá cantando. Dá-lhe cigarro. Em relação a Tiradentes, tem algumas questões que são mitos, né? E algumas que são verdadeiras. Então vamos discutir hoje alguns desses pormenores. O que era mito e o que era verdadeiro, tá, na vida de Tiradentes. Antes disso, vale lembrar que a data comemorativa, o 21 de abril, tá, ela fica emblemática ou passa-se a estar alusiva ao calendário de feriados no Brasil no ano de 1965. Tá? Quando uma lei federal institui a comemoração, o feriado nacional, tá, de Tiradentes. E interessante que ele é a única personalidade brasileira, tá, em qual o dia em si da sua morte torna-se feriado ou é feriado no país. Que interessante, ninguém mais tem. Tá? Eu tinha citado na primeira sessão, na primeira parte do vídeo, que além, tá, de ser feriado nacional por conta da morte de Tiradentes, 21 de abril, também é aniversário de Brasília. Todo dia 21 de abril, os brasilienses comemoram, tá, a data de inauguração, 21 de abril de 1960, lá de Brasília. Tá certo? Tá ok? E até para constar, dia 21 de abril de 1985 morria também o recém-eleito, que não assumiu, presidente da República, o senhor Tancredo Neves, tá? Também fala-se nesse dia especificamente, a exemplo de Tiradentes. E como coincidência, três coincidências, né? Tiradentes mineiro, Tancredo Neves mineiro e o presidente que inaugurou Brasília, Juscelino Kubitschek de Oliveira, também mineiro. Que interessante, né? Fechando a trinca aí de mineiros importantes nessa época. Mas o feriado é de Tiradentes, tá certo? Tá ok? Então vamos lá. Em relação a essa questão, existem alguns mitos, tá, em torno do próprio Tiradentes e do movimento Inconfidente, né, Confidência Mineira, que existia aí vários envolvidos, né, entre eles o que seria o traidor do movimento, o Joaquim Silveira dos Reis. Existia lá o Cláudio Manuel, poeta, existia o Antônio Alvarenga, que era um comerciante, e existiam religiosos também envolvidos aí na questão do movimento em si. Então, aquela questão, a Inconfidência Mineira ou o movimento de Inconfidência, ele foi formado especificamente para tentar, né, proclamar a independência do Brasil? Interessante que quando se conclama essa data como feriado nacional, a intenção era justamente elevar a condição de herói da nação o Tiradentes. Morreu para tentar libertar a pátria, o Brasil. Mito! Por que mito, gente? Naquela época, o que se pensava muito era na liberdade da região das Minas Gerais. E a gente vai entender já já por quê, em outros aspectos que eu vou trazer. A liberdade de Minas Gerais. Tornar independente ou proclamar uma república mineira. Tanto que a bandeira de Minas Gerais, também se quer esse também,
liberdade mesmo que tardia, era uma bandeira cunhada para ser a bandeira da República Mineira. No máximo, o que eles iriam lá fazer uma espécie de anexo era justamente tornar a área do Rio de Janeiro e de São Paulo também parte dessa república. Tá? Até porque Minas, a região de Minas não tem um mar, e você sabe que através do mar, né, é que se fazia esses processos de comercialização de produtos internos e trazia-se os produtos externos, né, importação e exportação, e não tendo um porto para poder levar ou vender essas mercadorias para fora do Brasil, não haveria uma razão de existir da República Mineira, embora a gente saiba que o Paraguai não tem mar, mas é uma república, né? Enfim, mas era importante que eles também agregassem isso. Não era um projeto, tá, para libertar todas as regiões do Brasil, não ali, certo? Então, esqueçam a história de que Tiradentes foi a independência do Brasil. Ele nunca tensionou o movimento em si, a Inconfidência Mineira, nunca pensou, tá, no todo, mas especificamente um aspecto mais regional. Tá? Tanto é que hoje Rio, São Paulo e Minas fazem parte da região sudeste do Brasil. Imagine se realmente a Inconfidência Mineira tivesse dado certo, aí nós teríamos o quê? Um país separado, né, do restante do Brasil. Teríamos aí a República Mineira, tá, conjugando. Seria uma República do Sudeste, certo? Ok? Mas não foi isso que aconteceu. Outro aspecto importante relacionado ao movimento, tá, da Inconfidência Mineira. Esse movimento em si tinha Tiradentes como líder? Não, ele fazia parte desse movimento, mas ele não era o líder absoluto, vamos dizer assim. Não, porque ele morreu e parará para piriri e os outros não. Então é claro que ele era o líder. Não, ele era um dos cabeças, ele estava envolvido, né? Eu até tinha dito anteriormente, entre outros, né? O Alvarenga, o Antônio Alvarenga, o poeta Cláudio Manuel, entre outros, também faziam parte desse movimento. O próprio Joaquim Silveira dos Reis, eu tinha dito, que foi o traidor, tá certo? Mas, de fato, Tiradentes não era o líder. Ele fazia parte desse movimento. Inclusive, alguns falam que foi o movimento mais importante, o movimento separatista mais importante do Brasil. No ponto de vista ideológico, não. Por quê? Porque foi um movimento basicamente elitista, pela elite de Minas, né? De Vila Rica naquela época, que hoje é Ouro Preto. Mas se instituiu ali em Vila Rica. Comerciantes, ricos comerciantes, né? Poetas, pessoas da elite. O mais rapé aí era basicamente o Tiradentes, que recentemente algumas pesquisas descobriram que não era tão rapé assim, né? E a gente vai entender por que esses aspectos relacionados a essa questão. Outro ponto importante, que se ventila muito quando se ensina, e isso não cai no Enem, mas eu vou falar para vocês, é que o que moveu de fato esse movimento foi os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa em cima do ouro que era taxado, deveria ser taxado e pago à coroa portuguesa. Na verdade, de fato, os impostos eram muito altos, porém, existiam outros motivos, né, que levaram à criação desse movimento. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês, existiam interesses financeiros e políticos envolvidos ali. Muitos dos envolvidos, eles tinham perdido prestígio político junto à coroa portuguesa e a própria ordenança governamental da região na época, né, que naquela região da capital de Minas Gerais, o governador era o Visconde Barbacena. E muitos desses envolvidos no movimento ou deviam muito à coroa, serem comerciantes, ou tinham perdido prestígio político, ou tinham perdido a oportunidade de ascensão, tá, profissional ou econômica ali. O próprio Tiradentes, por exemplo, ele almejava se tornar capitão do comando militar lá da Serra da Mantiqueira. Por quê? Vamos analisar. A Serra da Mantiqueira, né, era onde estava concentrada uma passagem, né, uma via, tá, real, onde existia um entreposto de cobrança do imposto, do quinto, que era justamente a mercadoria que iria sair e deveria então ser retirada a parte para, logicamente, a coroa portuguesa. E ele via nessa oportunidade de se tornar comandante da Serra da Mantiqueira
uma chance de ficar mais rico. Por quê? Porque de alguma forma ele teria nas mãos a oportunidade de fazer a coisa legal, aquilo que beneficiava a coroa, mas ao mesmo tempo se beneficiar, né? Talvez tomando algumas atitudes, algumas ações ilegais, que iria captar ali todos os recursos em termos minerais, ouro ou diamante que saísse da região das minas, tinha que passar por ali. Ele estava lá, ó, e poderia pegar. Quando, tá? Ele mais o seu grupo de influência, eles acabam de fato sendo alijados dessa possibilidade, nem ele é nomeado comandante lá, né, do batalhão da Serra das Mantiqueiras, da Serra da Mantiqueira, nem os outros associados dele, né, conseguiram cargos de prestígio lá junto ao governo do Conde de Barbacena, entre outros privilégios econômicos que eles poderiam ter. E aí decidiram, talvez por birra, nunca se sabe, mas porque queriam de fato ascensão, né, social, política e econômica, decidiram então organizar esse movimento, tá certo? Então, além da questão dos impostos, pode aí somar também esse aspecto. Isso você não sabia, né? Pois é, porque não está no livro das escolas, não cai no Enem, mas aqui eu estou falando para vocês que de fato aconteceu como uma das razões pela qual o movimento foi criado foi justamente ele. Outra questão também, Tiradentes teve a casa derrubada, tá? E jogaram sal no terreno onde ela foi construída? Sim, isso acontecia. Porque, na verdade, ele e os demais inconfidentes, eles foram acusados, no caso, condenados, Tiradentes foi o que morreu, mas os demais também receberam penas, pelo crime de lesa majestade, que significa traição à pessoa do rei. E nessa época era o pior crime que o colono, ou um súdito, né, de alguma coroa, poderia cometer. E aí, com a honra, diferentemente de hoje, naquela época, um nome limpo, né, ter a sua honra mantida, firme e intacta, era importante, mexer ou banir com o traidor e a sua descendência lançava uma mancha, uma espécie de maldição sobre as pessoas que faziam parte da família de um traidor, né, que havia sido condenado à morte. E nesse caso, toda a família dele foi perseguida. Ok? Tranquilo? E seus descendentes também foram banidos da região, né, uma espécie de maldição de fato, por conta do crime ao qual foi julgado e condenado, tá, o cabeça da família, no caso, o próprio alferes, né, o Joaquim José Xavier, o próprio Tiradentes, foi condenado, e aí todo e qualquer vestígio dele deveria ser tirado do meio, apagado, esquecido da mente das pessoas como um todo, certo? Ok? O fato é que realmente o movimento ocorre, aliás, o movimento não ocorre, tá? Tiradentes não se entrega, como alguns falam, ele se entregou para salvar os demais, de forma alguma. Ele foi dedurado, né? Um X9, conforme disse para vocês no início, foi lá e pum, nele, foi o Joaquim Silvério dos Reis. E aí, como ele era um comerciante, mas um comerciante quase falido, porque ele devia muito à coroa, ele viu ali a oportunidade de, quem sabe, ter as suas dívidas perdoadas, como de fato aconteceu, certo? De fato aconteceu. Em contrapartida, a coroa portuguesa, através do Visconde Barbacena, que era o governador, ele acabou então tomando ou confiscando todos os bens das pessoas envolvidas no movimento. E quem não morreu, né, com exceção de Tiradentes que morre, de fato, quem não morreu foi exilado, foi expulso do Brasil, vai passar o resto dos dias lá, em colônias portuguesas na África, por exemplo. Tá certo? E o Silvério dos Reis, Joaquim Silvério de Fogo, continuou lá, né, teve suas dívidas perdoadas e, segundo o que dizem, conseguiu prosperar em termos econômicos. Quer dizer, foi o X9 que conseguiu de fato sobressair em relação a tudo aquilo. Beleza? Ok? Então, gente, foi mais ou menos uma ideia, alguns pormenores que eu quis trazer para vocês em cima da pessoa de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que tem hoje, de fato, um papel importante na história do Brasil, porque de forma equivocada, tá, a história oficial do país lança ele como um grande herói de um processo quase independência do Brasil, tá certo?
mas que na verdade não aconteceu. Como a gente viu, ele tentou de fato, junto com o seu grupo de inconfidentes, tornar livre ou proclamar uma república que inclusive tinha um modelo de constituição já estabelecido nos moldes da Constituição americana. Existiam contatos entre alguns de movimento diretamente com os Estados Unidos, com pessoas do alto escalão do governo dos Estados Unidos. E, inclusive, eles conseguiram trazer de lá uma cópia da Constituição dos Estados Unidos e, em cima dessa cópia, eles conseguiram ter alguns pontos importantes que eles poderiam reproduzir, né, dentro da Constituição Mineira, quando, então, eles tornassem Minas Gerais, quem sabe Rio e São Paulo juntos, livres do domínio português. Mas em si não foi um movimento que de fato se concretizou, beleza? Ficou apenas na intenção, quando deveria ser de fato efetivado. Acabaram então sendo dedurados, tá? Presos, julgados e condenados, cada um aí às suas respectivas penas, cabendo unicamente ao Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, tá? A pena capital. Foi decapitado, foi morto, seu corpo esquartejado. E para dar exemplo, né, para dar exemplo e desencorajar futuras tentativas, tá, de rebeliões ou de revoltas, tá, partes do seu corpo foi espalhado, tá, ao longo da estrada real que ligava Vila Rica até o Rio de Janeiro. Certo? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei de fazer. Vocês gostaram de assistir? Pois é. Achei informações aí bem interessantes que eu também não tinha conhecimento, né? E pesquisando eu pude trazer para vocês. Então, se vocês gostaram, dá aquele like lá, gente. Dá essa força aí pra gente, beleza? Faça nosso canal crescer. O que vocês têm a ganhar? Poxa, o fato de ajudar alguém a fazer um canal crescer, você não vai ser mais um daqueles grandes canais que já tem aí milhares, milhões de seguidores. Você vai ser aquele que vai fazer a diferença no meu canal. Se eu tenho um pouco mais de 100 seguidores, aí você pode ser aquele que vai dar um empurrão para que eu possa continuar a crescer também. E eu crescendo, vocês crescem juntos, gente. Qualidade nos conteúdos, tá? Mais vídeos durante a semana e mais informações interessantes para que vocês possam, então, estar se ligando mais ainda e alimentando a mente com puro conhecimento, beleza? Então, desde já eu quero agradecer a vocês, mais uma vez aqui pela atenção dada aos nossos vídeos, tá? Compartilha, comenta no final, deixa lá os comentários, que pra gente é muito importante que esses comentários existam, para que a gente possa continuar, de fato, tá? A melhorar a qualidade dos nossos vídeos semana a semana, tá certo? E antes de encerrar, 2 lembretes apenas. Hoje à noite teremos a live, vai ser uma live muito cheia, porque os 3 assuntos que eu destaquei aqui no início do vídeo, a gente vai procurar discutir lá. Vamos abrir então a sala de discussões em cima desses aspectos. Outros pormenores sobre o vídeo de hoje, a gente também vai dar lá. Então se liga, 22h30 hoje, tá? A live da sexta-feira, 22h30, a gente vai estar lá reunidos, tá? Eu espero que muita gente participe, para que a gente possa estar de fato discutindo, né, trazendo a chamada mesa de debates em cima desses temas que eu acabei trazendo aqui e lembrando aqui para vocês. E também, gente, não esquecer que na próxima segunda-feira, a 4ª aula do canal Papo, uma da série Pro Enem, a 4ª aula, tá? A primeira de Mesopotâmia, certo? Vamos entrar aí no período da Idade Antiga e vamos começar a falar sobre as principais civilizações dessa época, com os conteúdos que de fato cairão na prova do Enem. Combinado? Posso contar com vocês? Então espero vocês hoje à noite, 22h30, nossa live, lá no Instagram. E segunda-feira temos um encontro marcado com o canal Papo, na série Pro Enem, Mesopotâmia. Tá certo? Então, ó, beijo, abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira com mais um vídeo da semana do nosso canal Papo Nada Sério. Fiquem com Deus e tchau!